Olá, este é o Orgulhoso Cast, um programa sobre literatura. Eu sou Paulo Zan, escritor, autor das obras Linha Tênue e Trapaças, graduado em Filosofia e mestrando em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia. Recebo aqui hoje para falar sobre o livro A Invenção da Solidão, de Paul Auster, ela que é revisora, graduada em Letras e mestranda em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, além de desenhista e pintora, minha amiga Aila Cedrais. Tem um documento de um cachorro aqui dentro. Eu tô usando de marcador. Tem essa dedicatória que eu nunca consegui decifrar, porque eu comprei na estante também, né? Eu sei que é Happy Birthday no começo. Birthday tá aqui, mas o resto... O resto não dá pra decifrar. Acho que isso aqui é um before. Sim. Não dá pra pegar tudo. É muito difícil. Eu sempre tentei, já mostrei pra outras pessoas. Tem a foto aqui também nessa edição? Tem a primeira, né? Que é a única que Isso. A edição toda marcadinha já. Né? E eu ainda tenho que, refazer isso, só que de uma forma... Tem um marcador bem bonito. Uma forma mais organizada. Tipo, Carol disse que fichou o livro dela todo. Eu tenho que fazer tipo isso. Ah, eu vi ela fazendo isso. Não é muito a minha. Eu vou marcando coisas pontuais, que eu acho que se eu marcar demais, depois eu não vou saber o que é importante e o que não é. Tem que ser bem organizado, né? Pra saber. Então, vamos começar? Vamos. Bom, nós vamos falar sobre A Invenção da Solidão, de Paul Auster. E aí eu já começo te perguntando a partir disso, tem um outro título na versão original. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do título da obra e o quão importante é para poder pensar como que a obra se apresenta para a gente a partir dessa solidão. Porque tem um momento, principalmente mais para o final do livro da memória, que é a segunda parte do livro, que o Paul Auster vai refletir bastante sobre solidão. Principalmente a questão da escrita, como que a escrita e a solidão elas andam juntas em alguma medida. Então, o que você tem a me dizer sobre o título do livro? Então, inclusive, esse foi um comentário que eu pensei quando eu cheguei. Só que eu falei, vou guardar pra... Porque se você não me perguntasse, eu ia falar em algum momento. Porque o título original é The Invention of Solitude, né? E aí traduziram pra A Invenção da Solidão. E tem também ainda, eu vi na estante virtual... Não sei se pode falar. Negócio de... Estante virtual. Eu comprei o meu na estante Nomes virtual, de coisas. inclusive. Sem restrições. O Inventor da Solidão. Já vi essa tradução. Que mexe mais ainda, né? Mas a grande questão é com a palavra solidão. Porque em inglês tem solitude e tem loneliness. E a gente tem solitude e tem solidão. Que aí estaria mais pra loneliness, né? Que não é a palavra que ele usa no título original. Eu acho que a grande questão é solitude ser um movimento voluntário, que você escolhe, e solidão não. Não necessariamente. E aí solidão tá mais ligado também a sofrimento, a você não querer estar naquela situação, né? Você pode estar sozinho, mas não solitário. Acho que é mais ou menos isso. E aí, por isso que na minha pesquisa eu escolhi usar o título original, porque é relevante, né? A tradução, acho que muda muito. E aí, levando para o livro da memória, eu acho que ele faz uma discussão grande sobre o fazer do escritor, né? E em alguns momentos ele discute a importância do espaço também, de o escritor ter um espaço para escrever. E aí me faz pensar em O Teto Todo Seu, Virginia Woolf, ela discute isso, enfim. Não é a mesma coisa, mas me faz pensar nisso. E a questão do espaço é bem importante no livro, também na primeira parte, quando ele fala sobre a casa do pai, né? Então, eu acho que
a discussão sobre o espaço tá desde aí, desde esse momento, desde a primeira parte no livro. E aí retorna quando ele fala sobre o fazer do escritor. E aí você me perguntou o quê? Que no final... É isso, no final ele vai refletir sobre a relação da solidão e a escrita. Me parece que tem um pouco disso, depois que ele vai discutindo sobre algumas questões da própria escrita dele. Em vários momentos ele faz isso, né? Ele coloca, eu não sei se eu consigo escrever, como é que eu vou finalizar esse livro. Tem vários momentos que ele anota, tipo, epígrafes para o livro da memória. Sim. Então, me parece que ele vai construindo também esse lugar da escrita nessa solidão que ele escreve. Eu acho que essa coisa do espaço e de estar sozinho tem a ver com recursos necessários para escrever, para o momento da escrita. Eu acho que tem a ver com isso. Mas no livro é contraditório, tem um certo paradoxo aí que eu não lembro se é tratado de modo tão explícito no livro, mas eu já vi alguns teóricos estudiosos de Auster, em artigos, enfim, discutindo sobre isso, sobre um paradoxo na vida do escritor, que é precisar estar com os outros, precisar da experiência, precisar da interação, se identificou, precisar do contato, mas ao mesmo tempo precisar do recolhimento, da reclusão para produzir. Então, precisar sempre retornar e se recolher, retornar para o outro e se recolher. Então, eu acho que tem a ver com isso. Sobre a minha experiência enquanto escritor, eu acho que tem isso também. Quando eu estou sozinho escrevendo, chega um momento que eu sinto que eu preciso sair, eu preciso ir para a rua, ver pessoas, sentar num ônibus e ouvir uma conversa de um desconhecido, porque eu acho que isso dá matéria de poesia mesmo, digamos assim. Tanto que hoje em dia eu tenho o costume de anotar bastante quando eu estou na rua, né? Uma conversa solta que eu escuto no ônibus, eu vou e anoto. Um dia desses mesmo, eu estava no ônibus, eu tinha um cara sentado atrás conversando no telefone. Quando eu peguei a conversa dele, ele soltou essa frase assim: não tem como trabalhar no posto sendo ameaçado de morte. Eu só anotei isso e ignorei totalmente o resto, o desfecho que ia tomar a conversa dele não me interessava, mas aquela frase, aquela frase repentina que ele soltou, eu falei, pô, isso aqui vai pra boca de algum personagem em algum momento. Não dá pra trabalhar no posto sendo ameaçado de morte. Se é um posto de gasolina, se é um posto de saúde, se é um posto militar, não sei, entende? Pouco importa, isso vai ganhar força em algum personagem. Então eu entendo o Paul Auster nesse aspecto. Eu queria contar uma coisa que eu acabei lembrando agora enquanto você falava sobre a casa do pai dele e como que aquele espaço é importante também para a escrita dele em alguma medida, que ele vai refletir mais da primeira parte, né? Eu lembrei de um livro que eu li recentemente do Tiago Feijó, que chama 12 Dias. É narrado da perspectiva de na verdade é um narrador em terceira pessoa, mas ele cola na perspectiva do filho que está cuidando do pai à beira da morte. São 12 dias em que o pai passa internado antes de morrer. E aí o Tiago, depois em entrevistas, ele falou que o pai dele passou por aquilo e que ele foi levado, ele já estava escrevendo e foi levado a escrever ainda mais sobre esse assunto no tempo que ele passou com o pai dele internado. E que apesar do personagem tomar outro rumo, não se parecer com o pai, ele precisava construir um personagem, então a coisa tinha que tomar outro rumo mesmo. Aquilo foi importante para ele também, essa reaproximação com o pai, em alguma medida. E o livro, em algum momento, ele vai ter o personagem indo até a casa do pai e ele vai refletir sobre a casa do pai a partir do vazio. Porque quando ele chega na casa do pai, tem 2 móveis. Sim. E o resto todo vazio, quartos vazios, quarto onde ele já esteve antes, e aí ele olha para aquilo e veio tudo vazio. Só tem as plantas do pai e alguns móveis. E em alguma medida depois a gente vai entender o que aconteceu com os móveis da casa, o que o pai fez, que situação que ele estava, que ele precisou se livrar dos móveis.
mas é interessante como que a partir dos objetos, de elementos físicos, vai se refletir uma paisagem interna, algo que denuncia o interior do personagem. Os objetos inertes, né? E aí, só complementando que eu queria chegar a uma pergunta que eu pensei para você, a partir da obra do Paul Auster, os objetos ganham uma importância simbólica a partir da ausência do pai dele. Como você vê os objetos em A Invenção da Solidão, pensando nessa narrativa que constrói a partir da memória? Eu acho que a partir da morte, que nem que você falou, né? É um romance, né? É um romance. Sim, 12 dias. A partir da morte, o personagem, esse movimento de ir até a casa da pessoa que morreu, no caso o pai, nos dois casos, né? Ter que lidar, ser obrigado a lidar com esses objetos que restaram, obriga esse personagem ou essa pessoa a conhecer sobre a história daquele que morreu, né? Que não conheceu em vida. E nesse caso é interessante porque a falta de objetos diz alguma coisa também, né? Ou obriga ele a conhecer uma parte da vida do pai que ele não conhecia. Inclusive, isso vai virar... Eu quero que vire um capítulo da dissertação sobre patergrafias. Porque eu não sabia que era um ramo literário tão forte assim. Antônio, meu orientador, que me falou sobre isso, me deu algumas referências. E eu achei interessantíssimo. Isso vai aparecer não só no... É porque não faz muito sentido mais separar, né, o gênero biográfico. Porque você falou aí do romance e da relação das autorreferências, né, com o autor. Então eu acho que sobre os objetos é isso. Você ter que lidar com aqueles objetos, dar um fim para eles. Inclusive tem uma cena muito marcante para mim na primeira parte, que é quando ele fala... O único momento que eu chorei, o personagem, né? Eu sempre falo o narrador. Nunca falo o personagem, não, o Auster, na verdade. Eu sempre falo o narrador. Quando o narrador fala... O único momento que eu chorei foi quando eu tive que pegar todas as gravatas dele, centenas de gravatas, e jogar no caminhão de lixo. E ele lembrava de todas as estampas de momentos da vida do pai usando aquelas gravatas, e ele ter que jogar aquilo no caminhão de lixo. Esse é o único momento que ele chorou, assim. E as coisas que ele descobre, né? As gavetas, as fotos que revelam momentos do pai que ele não teve acesso. Uma pessoa sociável, né? De ter muitos amigos, e pra ele nunca foi isso. Então eu acho isso, porque são objetos muito íntimos, né? Não tem por que você ter acesso a eles quando a pessoa tá viva. Mas ao mesmo tempo é uma parte muito importante da pessoa. Enfim, eu fico pensando isso comigo, às vezes, se eu morresse e tivessem que entrar no meu quarto e lidar com as minhas coisas, eu acho que iam descobrir partes minhas, assim, que eu não compartilho. Nem com meus familiares, assim. Embora não tenha nada, tipo, criminoso, enfim. Mas eu acho que, de algum modo, uma parte minha ia se revelar, assim, para as pessoas que convivem comigo. Mas não conhecem 100% que eu sou. Eu acho que todo mundo é assim, né? Ninguém se conhece 100%. Tem experiências de autores que a gente não sabia coisas deles, e às vezes um diário, por exemplo, revela muito. Os diários do Kafka, por exemplo, revelam um Kafka diferente daquele que a crítica me passava, sabe? Eu tive experiência de ler bastante a obra do Kafka e ter contato com a crítica, mas quando eu tive contato com o diário foi uma cisão, assim, parece um outro sujeito. Me parecia antes que ele, toda aquela história dele pedir para queimar as obras dele, coisas do tipo, me faziam pensar de um Kafka que não gostava dos textos que escrevia. Mas no dia em que ele escreveu o Veredito, por exemplo, acho que foi 22 de setembro de 1912, no dia seguinte ele anotou no diário dele. Ele escreveu todo o conto no diário, uma versão do conto inteira, e aí no dia seguinte ele escreve que, tipo, ele nunca tinha ficado tão feliz com o texto como ele estava com aquele. Que ele nem percebeu a noite passando. Ele entrou madrugada dentro escrevendo. Quando ele notou, a cama dele estava intacta e a empregada da casa já estava
abrindo as janelas, sabe? Foi um Kafka totalmente diferente. Eu acho que os diários servem como esse lugar e os objetos também. Eu estou lidando agora com a escrita de um livro, o meu próximo livro, um romance, em que o personagem ele encontra, na verdade tem uma iminência dos objetos, que ele não conheceu o pai. Quando o pai morreu ele era criança ainda, um bebezinho. Ele não tem memória nenhuma do pai. E aí as pessoas à volta dele, principalmente a prima dele, fica dizendo: olha, na minha casa tem um baú com as coisas do seu pai. Tem um baú que... Isso já apareceu em algum conto seu? Que tem... eu não me lembro se apareceu em algum conto. Não sei se publicado, mas eu tenho uma lembrança assim, de algum rascunho. Talvez tenha, eu não me recordo. Mas aí o Mas personagem... é natural essas coisas voltarem. Esse personagem ele vai lidar com isso. Ele desacredita num primeiro momento, mas depois ele vai ter que lidar com estar diante desse baú com os objetos do pai. Eu acho que objetos evocam lembranças. Eu acho que o que o Paul Auster me fez refletir aqui é que quando a gente pega um objeto, em si mesmo, ele não nos diz muita coisa. Talvez diga do material que ele é feito, das cores, coisas muito superficiais. Mas aí, numa segunda instância, a gente já vai pensar num uso. Para que aquele objeto era usado? Sim. E quando a gente está falando de objetos de uma pessoa que morreu, não necessariamente está nesse lugar do uso. Ele vai tomar um outro significado, uma outra camada, que a gente vai ter que refletir o que aquele objeto representava para a pessoa que estava ali. Uhum. Só que sem querer entender necessariamente o que representava, mas entendendo para a gente no momento presente. No presente, diante desse objeto, o que ele evoca, Sim. que memórias que ele traz. Se for, por exemplo, um pente que o personagem sempre andava com ele no bolso. Claro que com o pente na mão você vai lembrar daquele gesto dele passando o pente. Então eu acho que o Paul Auster também se coloca nesse lugar. Quando ele fala das gravatas do pai, por exemplo, ele está evocando uma imagem do pai ali que talvez nem ele conhecesse. Um pai estranho a ele. Eu tenho uma história, pessoal. No outro prédio que eu morava, no outro apartamento, tinha uma caixa que meu pai deixou lá, que eram, assim, vários documentos aleatórios, assim, dele. Que ele guarda, ele é muito do papel, né, de guardar a nota fiscal, todas as coisinhas. Aí um dia eu tava arrumando, assim, uma faxina um pouco mais intensa, e aí senti vontade de mexer nos papéis, assim, mesmo, tipo, não tinha nada, assim, aparentemente interessante, mas senti vontade de pegar e organizar e botar de novo no mesmo lugar, e acabei olhando o que tinha, assim. Encontrei uma carta, aí não sei nem se eu vou poder mandar pra ele ouvir, mas eu acho que ele não vai ligar. Se eu falar depois, né? Uma carta que ele mandou, que ele escreveu pra mãe quando ele tinha 10 anos. Meu pai tem 66, eu acho, agora. 66 ou 67, eu acho. Ele tinha 10 anos. E aí é um objeto sem utilidade, né? Entre aspas. Que ele guardou. E ele falando assim de um jeito todo... Você pensa na criança de 10 anos, mas de um jeito tão formal, assim, tipo, querida mamãe. Um negócio meio assim. Eu acho que era Dia das Mães e ele fez alguma coisa assim pra ela, se declarando pra ela e dizendo que amava ela. Então. E meu pai é meio fechado, assim, né? Meio reservado. Falei, poxa, imaginar meu pai, criança, 10 anos, escrevendo, se declarando o amor dele pra mãe. É uma parte dele que eu não acesso normalmente, assim. Embora ele tenha momentos de demonstrar carinho, ele tem as formas dele. Mas assim, desse modo de escrever uma carta apaixonada, assim, pra mãe, me fez pensar de outra forma, assim, em relação a ele. E foi algo que eu acessei com ele em vida, né? E que eu sempre lembro, assim, de agora em diante. Então acho que foi um momento de exceção. Enfim. Caramba, e o fato dele não saber que você acessou essa Ele não carta sabe, também eu não é falei. interessante, né? Porque você conhece um lado dele
que talvez até inconscientemente ele esconda, Uhum. e ele não sabe que você conhece esse lado dele, É. né? Ele não sabe que eu sei que ele foi essa criança. Isso é muito bonito. Bom, eu queria te fazer outra pergunta, que seria a primeira pergunta, mas eu vi pelo andar da carruagem que não faria tanto sentido, mas agora eu retorno, Tá. que eu acho que faz até para chegar na questão de que você estuda a obra do Paul Auster, né? Uhum. Eu queria saber como é que você chegou até a obra do Paul Auster. Tá. Inclusive, já que voltou pro objeto, eu provavelmente em algum momento vou querer seu livro emprestado, porque a tradução, a questão da tradução, vai além do título. Se tem outras coisas relevantes de serem pontuadas também. Porque até então, eu não sei se eu vou colocar na dissertação essa minha decisão, não sei se é relevante. Tipo, antes eu usava o título, a tradução, mas depois entendi que faz mais sentido usar o original. Só uma pequeno parêntese antes disso. Desde o começo da sua pesquisa você lida com a obra no original, né? E só o título que você usava da tradução. Porque eu achava, tipo, eu vou me comunicar com brasileiros, vou usar a tradução. Mas como eu já lia em inglês, quando eu fui acessar o texto, eu priorizo, sempre que é fácil de acessar, o texto original. Sempre que dá. E aí, como eu conheci? Foi na pandemia, naquele primeiro semestre, assim, que parou as aulas. Eu não trabalhava ainda. Eu morava com meu pai, só eu e ele. E ele tinha uma questão na respiratória, então era, tipo, isolamento real, oficial. Desespero pra ir no mercado. E aí, eu fiquei lendo muita coisa, né, no começo. E encontrei um autor, é um cara que chama Pedro Neschlin, que ele era ator, e aí depois virou escritor. E aí eu me deparei com o livro dele, acho que tava barato, assim, o e-book. E aí li, e aí segui ele no Instagram. E aí um dia ele compartilhou um story com um trecho do livro de Auster. E aí eu acho que o primeiro contato foi com a tradução no story dele, porque ele marcou, assim. Que é uma parte mais ou menos assim. O que o narrador fala. Eu entendi que eu e meu pai estávamos separados por um muro intransponível. Não importava se eu tivesse sucesso em alguma coisa ou falhasse em alguma coisa. Ele sempre vai me ver da mesma forma. É uma parte que o narrador fala isso. E aí me capturou imediatamente, assim. Ele até, tipo, destacou esse trecho e escreveu assim, porra, Paul Auster. Um negócio assim. O Pedro Neschlin. Aí eu procurei o livro. Já foi em inglês. Li o e-book primeiro. E aí não lembro em que momento eu tomei a iniciativa de comprar, que já foi esse livro aqui mesmo. Que eu comprei o físico, né? Mas desde então já foram umas 4 leituras, assim, dele. E depois, conversando com o meu orientador, ele falou, você já pensou sobre isso? Que você conheceu o livro A Invenção da Solidão, The Invention of Solitude, num contexto de solidão, de muita solidão, né? Solidão mesmo, porque involuntário, né? E isolado, assim, dos seus familiares, da faculdade, fazer faculdade, né? Então foi nesse contexto, mas foi como prazer de leitura. Não demorou pra eu ver, assim, como objeto de pesquisa. Mas depois, na faculdade, lá no PET, né? Que a gente tinha que pensar um objeto. Aí que eu comecei a pensar, será que dá? Porque ele nunca me distanciei desse livro. Ele sempre estava por perto, assim, eu sempre voltava nele. Nunca esqueci, assim. Virou algo muito próximo. E aí, quando eu tive que pensar num objeto, num projeto pro mestrado, eu não tinha uma outra opção, sabe? Foi sempre ele. Eu nunca pensei em outro objeto. Foi sempre ele. Foi meio que assim. E virou o seu livro de cabeceira também. Foi. Eu acho bacana quando a gente encontra autores que nos evocam esse lugar, né?
Eu tive um pouco disso com o Kafka, a ponto de ter pessoas me chamando de Kafka. Qualquer hora dessas eu conto essa história. Mas eu já tenho 2 livros que eu recebi, assim, dedicatórias de pessoas evocando esse leitor do Kafka em mim, né? Enfim, tanto que teve uma colega que ela colocou Paulo e Kafka na dedicatória. Nossa, um duplo seu. Como se fosse um duplo meu, esse ponto, esse nível. E foi uma relação de amor e ódio, assim, com Kafka ao longo desses anos. Eu acho que desde 2019 foi o primeiro contato que eu tive com a obra dele. E de lá pra cá, eu acho que a cada ano foi se tornando mais presente. E na pandemia chegou aquele ponto crucial que eu falei, eu não posso ficar estudando política, que eu estudava política na época, estudava a obra da Hannah Arendt. Eu falei, porra, não dá pra ficar estudando política com Kafka gritando aqui no pé da minha cama à noite, sabe? Eu tenho que estudar literatura. Mas você estava desinteressado já de Hannah Arendt? Não é que eu estava desinteressado, mas é que eu não via mais. Eu acho que a pandemia me levou para esse lugar de pensar o que me interessa mais, é política ou é literatura? E eu era um apaixonado por estudar política, não só a ponto de falar que a única filosofia que presta é a filosofia política, essas bobagens que a gente fala quando é jovem, né? Mas eu falava esse tipo de coisa, eu achava que a política era a única forma de fazer filosofia que importava, que era uma forma que realmente transformaria a sociedade. Claro, as leituras marxistas também. A Hannah Arendt, querendo ou não, ela tinha influência forte do marxismo, os pressupostos teóricos dela. Então, eu era esse tipo de leitor. E eu já estava escrevendo o TCC na época, já tinha um capítulo praticamente. E aí eu decidi começar do zero de novo para estudar literatura, né? E eu acho que valeu o risco, porque por todas mesmo com todas as dificuldades que eu encontrei ao longo desses anos que eu decidi estudar literatura, eu acho que o contraponto foi maior. O prazer, a satisfação, a vontade mesmo de produzir a partir de reflexões que vêm de obras literárias. Eu acho que isso mudou o rumo da minha vida a ponto de hoje eu estar de novo pesquisando literatura, agora mais especificamente literatura brasileira contemporânea, que é o que eu tenho me interessado, né? Mas é muito interessante como que exatamente como que essas obras vão nos marcando ao longo do tempo. E aí, dando sequência a isso, eu queria te perguntar, já que você teve contato primeiro com A Invenção da Solidão, qual foi o seu percurso depois na obra do Paul Auster? O que você foi ler dele? Se você já leu os poemas dele? Tá. Ele é mais conhecido como romancista, né? Mas aí ele tem 2 livros de memórias, que é esse, e tem um mais recente, 2012, eu acho, que chama Diário de Inverno. E aí esse livro aqui é visto como um livro, A Invenção da Solidão. É visto, acho que eu já falei isso pra você, como um de transição, um livro de transição. Porque ele só escrevia poesia, muito jovem, assim, tipo, 20 e poucos anos. Lia muito poesia, escrevia muito poesia, publicava sua poesia. Mas, e aí ele fala em entrevistas que ele sempre quis escrever romances, prosa, mas não conseguia. E aí aconteceu... Eu não lembro se eu falei isso, mas enfim, tenho que falar aqui de novo. Que é o percurso, né, que ele fez. Mas isso tudo eu descobri depois, eu já tô fugindo um pouco do que você perguntou, mas enfim. Ele tava num momento ruim da vida dele, o Auster, e não tava conseguindo escrever. Ele já tinha publicado poesia e tal, nunca tinha... E isso foi antes do livro, antes do pai morrer, enfim. Ele tava se divorciando, tava num período ruim do casamento, não tava conseguindo escrever. E aí ele foi assistir uma apresentação de dança chamado Espaços em Branco, White Spaces. E aí ele ficou bem movido, assim, pela apresentação. Bem emocionado. E aí ele chegou em casa
e começou a escrever. Que é o que tem lá no livro de poemas que eu te mostrei que ele tem, né? O livro que reúne todos os poemas dele, que chama Todos os Poemas, que eu te mostrei. E no final desse livro tem esses primeiros escritos, essas primeiras tentativas, esses primeiros fragmentos que resultaram da apresentação que ele assistiu, que foi ali em 1969, que lembra muito a escrita do livro da memória. O jeito que ele escreve, o estilo, lembra muito o que está em o livro da memória. Aí beleza, ele chegou em casa, escreveu ali aqueles fragmentos. No dia seguinte, um domingo de manhã, que é como começa a primeira parte, né, de A Invenção da Solidão, ele recebe a notícia de que o pai morreu. Ligam pra ele. E aí, como ele relata, ele entende que ele precisa escrever sobre o pai, e é aí que começa o retrato do homem invisível, né? E sendo o livro da memória, também o resultado desses fragmentos que ele começou. Então é como se essa primeira parte, o retrato do homem invisível, fosse o estopim para ele começar a escrever em prosa, né? E depois ir para os romances. Aí se discute, né? E se ele não tiver... Eu acho que o Galindo que fala sobre isso, ou é a introdução do livro, Todos os Poemas. E se ele não tivesse ido na apresentação? E se o pai dele não tivesse morrido? Será que os romances existiriam, né? Mas aí depois de A Invenção da Solidão, eu acho que eu fui pros romances dele. Eu acho que eu não fui direto pro outro livro de memórias, não. E aí também como leitora, por prazer mesmo. E aí todos foram na estante virtual. Também que eu peguei. Aí eu li... eu não li a trilogia de Nova York ainda, que é... Logo depois da Invenção da Solidão, foi o primeiro romance que ele publicou, a trilogia de Nova York. Mas eu li Invisível, eu li O Homem no Escuro, eu li O Livro das Ilusões, tudo romance. Eu li O Caderno Vermelho. O Caderno Vermelho já é uma escrita um pouco mais biográfica, assim. Mas são acontecimentos da vida dele, assim. E não é um livro... São passagens, anotações. Eu li 4321, que é um bem recente, de 2018. E li o Diário de Inverno, que é esse livro de memórias, assim, que é mais focado nele, na trajetória dele, e é escrito em segunda pessoa, que é bem legal, que é tipo você faz isso, você faz aquilo, e ele tá falando sobre ele, né? Então essas foram as minhas leituras dele. Caramba, e nessa esteira eu queria te perguntar pro leitor que vai conhecer o Auster agora, você recomendaria começar com A Invenção da Solidão ou algum Sim. romance? Eu acho que sim, porque eu não quero ser tão categórica, mas nos romances você vê muita coisa que tá aqui. Muita coisa mesmo. É como se os personagens dele fossem duplos do que tá aqui. Desse personagem que tá aqui, que é o narrador que tá aqui, né? Que aparece em primeira pessoa na primeira parte e aparece na terceira pessoa na segunda parte. Muita coisa. Eu não sei se eu vou lembrar de todos os encontros, diga. Um parêntese em cima disso, que você falou que aparece em terceira na segunda parte. Segunda parte, pra mim, foi totalmente Kafka, digamos assim. Né? Aquele personagem que é uma letrinha e pronto, né? No Kafka tem muito personagem com o nome K. Né? E o Paul Auster coloca um personagem que é A. Ponto. Que claramente ele tá falando dele mesmo. Né? E até o percurso que ele vai construindo. Ele, em algum momento ele cita o nome do filho, o Daniel. Sim. Então ele tá dizendo que o filho do A é o Daniel. Como é que não... Então ele evoca muito esse lugar desse duplo, né? Tanto dele com o personagem. E aí você tá dizendo que também se estende para os romances, né? Esses personagens vão ser duplicados no romance. E falando sobre essa coisa do duplicado, na edição que você tem aqui, a versão inglesa, tem aquela imagem da qual ele menciona, né? Eu não sei se é exatamente a mesma imagem ou se... Eu acho que não. Pegaram algo para similar essa imagem que é do pai dele várias vezes, né? São 5, se não me engano?
Aqui pelo menos são 5. São Eu 5, não lembro né? se Eu não lembro na descrição são 5. na descrição se ele fala 5 ou 6, mas assim, o pai dele aparece várias vezes Uhum. numa foto. A princípio ele acha que são várias pessoas, mas depois ele olha e fala, não, peraí, meu pai apareceu várias vezes na mesma foto. Mas poderia ser porque é muito parecido, né? Eu nunca fui atrás disso, sabia? Vou ver depois se, tipo, essa imagem é o pai dele, porque parece muito o rosto, assim, meio alongado, né? O nariz, parece muito, né? Será que tem alguma informação, assim, sobre a imagem da capa, né? Eu vou atrás depois. Porque no livro mesmo, a foto que aparece é aquela que tá rasurada, né? Você, tipo, eu comecei o livro, eu olhei a imagem, tem uma foto com uma mulher, umas crianças, assim, e tem uma parte que depois é que eu fui ver que estava rasurada, mas a princípio eu não tinha visto. Eu passei pela imagem sem desconfiar. Aí durante o livro ele menciona essa foto com a avó dele, né? Ali, e os filhos. E aí o marido dela, né? O avô dele também apareceria nessa foto, só que a foto está rasurada. E aí eu voltei para a foto e notei, falei, nossa, realmente tá tem um rasgo assim, onde haveria o cara, o avô dele. Sim. E tem a criança com a mão assim estendida, parecendo que estava segurando na cadeira que o cara estaria sentado, né? E é interessante como ele parte dessa imagem. O Paul Auster ele é muito imagético na minha leitura, ele apareceu como muito imagético. E eu acho que isso tem a ver com a poesia dele, porque eu ainda não li a poesia dele, mas eu posso dizer que li, porque A Invenção da Solidão, ele tem uma escrita muito poética, né? Ele usa o recurso de frases muito curtas, às vezes, e que sintetizam uma imagem muito forte. E quando ele chega na parte do livro da memória, isso fica muito interessante porque tem momentos onde ele vai fazer paralelos, né? Ele fala sobre o livro da memória e aí ele discute uma coisa no livro da memória, por exemplo, livro da memória, livro 1. Aí ele discute um tema ali dentro e aí depois ele abre um fragmento. Por exemplo, o primeiro que ele abre é A Vida Dentro da Baleia, que é quando ele vai falar... ele faz paralelos, na verdade. Ele vai falar sobre a história bíblica do Jonas em algum momento, mas ele vai puxar também para o Pinóquio. E aí ele vai trazer várias vezes essa imagem do Gepeto dentro da barriga da baleia e o Pinóquio indo salvar ele. E é justamente um filho que coloca um pai nas costas sem aguentar o peso desse pai e diz, eu vou te salvar, eu vou te tirar daqui, te tirar desse lugar estranho que na verdade ele vai dizer que na versão original da história do Pinóquio é um tubarão, não é nem uma baleia, né? Então eu fiquei pensando nessas imagens que ele vai construindo. Eu não diria, quando eu vi os poemas, eu não diria que lembra, não. Eu vi um Paul Auster bem diferente, assim, nos poemas. Mas nessas primeiras tentativas dele em prosa, lembra muito. Lembra muito que tá em Invenção da Solidão. E aí a coisa dos personagens. Muitos personagens solitários. Acontece alguma coisa. Mas são personagens solitários por algum motivo. Não é bem uma solidão voluntária, não. Que vai de encontro à coisa da solitude, né? Seria mais pra solidão. Você falou da mãe, quando você falou que você estava lendo a primeira parte, você falou, eu tô na parte que fala sobre as reportagens, sobre a mãe. Sim, sim. A mãe não, a avó, né? A mãe do pai, no caso. E aí, nesse 4321, que é de 2018, tem uma personagem que é a avó do protagonista, que é exatamente essa mulher, velho. Baixinha, ruiva, nervosa, que cuida dos filhos, assim, com todas as forças. Tem uma descrição que alguém dá dela nos jornais que é muito engraçada. É uma louca pequenininha dos cabelos vermelhos. É exatamente essa descrição em 4321 da avó. E aí tem a coisa dos irmãos. Isso é uma frase que tem também na primeira parte. Tipo que o pai dele era algo muito forte, ele com os irmãos, né? Não importava o que os irmãos fizessem, eram os irmãos.
isso tem muito forte em 4321 também. São várias coincidências nos romances. Por isso que eu acho interessante ler primeiro A Invenção da Solidão. E eu li A Invenção da Solidão como ficção. Eu vou assumir aqui esse lugar, porque eu acho um limiar muito interessante esse entre a autobiografia e a ficção. Porque a memória em si, me parece que ela já é um... Claro, a memória é lacunar e a gente ficcionaliza preenchendo essas lacunas, só que se a gente for confrontar a nossa memória, aquilo que a gente considera que aconteceu de verdade, muitas vezes, se a gente confronta com a perspectiva de outra pessoa, a pessoa vai ter uma memória totalmente diferente da nossa. Então, como dizer que a memória também não é uma ficção? Né? Por isso que eu fico assim, me tremendo quando as pessoas ficam colocando muito esse lugar da verdade na memória, a biografia, a autobiografia, e esquecem que tudo isso tem um pezinho na ficção, digamos assim. Mas foi um prazer imenso ler Paul Auster. Eu acho que é um autor que eu vou levar para a vida, que eu vou querer ler outras coisas dele. E, para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta aí eu acho que serve tanto para quem vai ler Paul Auster agora, quanto para mim, que acabei de ler A Invenção da Solidão. O que ler depois de Paul Auster? Ah, meu Deus do céu. Sem ser Paul Auster ou dentro de Paul Auster? Sem ser Paul Auster, eu acho que Sem ser Paul Auster, meu Deus do céu. O que ler depois de Paul Auster? Essa pergunta tu devia ter me feito antes. Já a Invenção da Solidão, talvez, para ficar mais específico. Ai, meu Deus do céu. Não vale Hermann Hesse, o que já tá aqui na minha mão. Então. Cara, nossa, eu queria pescar um negócio aqui. Que eu tô lendo um outro livro que chama Reparação, do Ian McEwan. Não sei se você conhece. E era pra ter trazido ele, mas... Porque eu tô bem no comecinho dele. Mas eu sublinhei uma frase que eu falei, nossa, essa vai ser a epígrafe da minha dissertação. Porque fala da verdade, fala da memória, fala da invenção. Nessa frase, eu queria muito pescar, mas eu acho que eu não tirei foto nem nada. Que eu não lembro exatamente, né? Que eu falei, pô, era pra eu ter trazido pra eu comentar na hora, na conversa com o Paulo. Mas a escrita do Ian McEwan tem me lembrado muito o Paul Auster. O jeito que ele escreve. O que é estranho, porque eu tinha lido antes desse livro, Reparação, eu tinha lido Enclausurado. Não sei se você conhece esse. E eu não gostei. Não gostei da escrita. E é muito diferente do que tá em Reparação. Não sei se também... Eu acho que não é só isso. Mas Enclausurado eu li em português. E a Reparação eu tô lendo na língua original. Em inglês. Mas tem me lembrado muito isso porque tem uma personagem, criança, que é muito imaginativa. E eu não sei o que vai acontecer na história ainda, mas me parece que a imaginação dela vai gerar consequências muito graves para os familiares dela. Ela tem 13 anos. E aí tem uma epígrafe muito boa que eu não vou lembrar, mas eu vou dizer... Depois de Paul Auster, Reparação, de Ian McEwan. Perfeito. Depois você lembra e manda pra mim. Manda. Quando você chegar em casa, consulta e me manda. Tá bom. Se quiser gravar, depois eu encaixo dentro do episódio. Ok. Então, é isso por hoje. Muito obrigado. Obrigada.